favor, acenda as luzes. Hoje nós vamos fazer a prece inicial, a leitura da página, a prece inicial. O João Luiz vai fazer o estudo do Novo Testamento, Romanos, cartas aos Romanos, capítulo 11, versículos 1 a 10. E a Josi vai fazer o nosso estudo da manhã de hoje, vida social e vida familiar, que é a lei de sociedade, ela vai falar para nós. Então vamos à leitura da página. O título é Em seu benefício. Não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão, e se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Lição tirada do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Antes de começarmos a prece, vou pedir que, assim tivermos uma oportunidade, desliguemos o celular. Jesus, amigo querido, estamos aqui reunidos em teu santo nome para mais um dia de aprendizado, para mais um dia de tratamento espiritual. Nós aqui que estamos, encarnados ou desencarnados, viemos bater à porta do teu coração, buscando o medicamento de que necessitamos, e tu bem sabes a carência de cada um de nós. Mas nós vimos aqui humildemente pedir o teu auxílio, o auxílio dos bons espíritos, para que possamos, enriquecendo os nossos conhecimentos do teu evangelho, possamos aplicá-lo em nossa vida diária e, acima de tudo, saber que a verdadeira cura está no conhecimento e aplicação deste em nossas vidas. Que nós possamos nos concentrar completamente no estudo dessa manhã. Que nós possamos estar com o coração e a mente aberta para absorver as lições que serão transmitidas de forma simples e tranquila pelo João Luiz e pela Josi, para que possamos levar daqui estes ensinamentos que vai, com certeza, nos harmonizar por toda a semana. E se nós soubermos conservar esta harmonia, sem nos estressar, com certeza conservaremos por mais tempo estes fluidos benfazejos que nos auxiliam na nossa caminhada. Muito obrigado, Jesus, e permanece em nossos corações agora e sempre. Assim seja.
Então, vamos lá. Nossa tarefa de hoje é praticamente a continuação do que a gente vem estudando desde o capítulo 9. Na semana passada o item foi: Israel não pode alegar falta de oportunidade. Semana anterior, os judeus rejeitam a justiça de Deus. E mais ainda para trás, Israel é responsável pela sua rejeição. Então, o que a gente estudou no passado aqui? Que Israel era chamado de povo escolhido, mas não fazia jus a isso. Quando Jesus esteve presente, menos ainda, porque eles tinham tanto orgulho de raça, e de religião e etc., que eles não viam Jesus, o Messias, de maneira nenhuma, com algumas exceções. Então, no que na semana passada foi estudado, iniciando só assim, né, no versículo 16 do capítulo 10. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Né? Aí ele fala assim também: por que a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo? Pergunto: não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Então era assim que Paulo via. Israel não dava importância ao que Jesus falava. Então hoje nós vamos estudar aqui isto. Fala assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuro tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. E se pela graça já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço de armadilhas, sem tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as tuas costas. Então, Paulo aqui ele faz várias colocações. Mas o ponto importante desse texto de hoje está na própria ideia principal, que é o título: o futuro de Israel. Qual era o futuro de Israel, levando em conta a conduta do povo israelita? Não era bom. Não foi bom. A história de Israel depois de Jesus foi sempre muito triste. Foi antes também, porque era um povo que tinha uma grande missão, mas era muito orgulhoso. E o orgulho de Israel sempre fez com que Israel sofresse. A própria escravidão no Egito foi consequência disso. Mas depois da crucificação de Jesus, daí para frente,
Israel só teve problemas e mais problemas que nós vamos citar aqui, são muitos. Mas aí ele começa a dizer, terá Deus rejeitado o seu povo? Será que Deus se esqueceu do povo eleito? De modo nenhum, ele já responde. Ele era israelita e diz assim, eu dou testemunho disso, Deus não nos esqueceu. Mas Paulo só foi saber disso depois que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. Como o povo inteiro não teve estrada de Damasco, só ele que teve, então o povo que rejeitou sofreu. Deus não conhecia só o povo de Israel. Deus não conhecia só aquele povinho lá, aquela tribo pequenininha. Todo o universo é sustentado por Deus, é conhecido por Deus, é alimentado pelo amor divino e caminha para frente, para o alto. Então, o que nós temos para analisar aqui? Nós somos espíritas, estamos aqui na Terra. Se nós tivemos a primeira grande revelação, que foi através de Moisés, a segunda grande revelação, que foi através de Jesus, e agora a terceira revelação, que veio pela doutrina espírita, pelos espíritos, a comunidade cristã da Terra está na mesma situação que está Israel. Nós, os espíritas, que já analisamos e compreendemos que o Espiritismo é o Consolador, a gente fez o quê? Aceitou. Os que não aceitaram estão na condição de Israel. O que vai fazer com que o indivíduo, agora ou mais à frente, bem mais à frente, se volte para a questão da reencarnação e da imortalidade da alma? Com certeza, o que mais vai mexer com os homens vai ser o sofrimento, que é a rejeição. É que foi tratado semana passada. Israel não pode alegar falta de oportunidade, então a Terra não pode alegar falta de oportunidade. Na outra semana, Israel não pode alegar falta de... os judeus rejeitam a justiça de Deus. Então, essa rejeição que acontece, espalhada pela Terra, está exatamente situada no mesmo patamar, na mesma situação, que o povo de Israel tinha com relação aos ensinos de Jesus. Se espalha o Espiritismo pela terra toda. O Divaldo, por exemplo, foi o grande missionário que teve a tarefa de levar o Espiritismo para todos os confins da terra, para todos os continentes. Ele levou a doutrina espírita. Em alguns lugares ele foi rejeitado, teve lugar que ele teve que falar escondido. Agora não mais. Agora se fala onde quiser, nos lugares mais importantes do planeta Terra, ele falava, agora está meio parado. Hoje em dia, através da internet, tem doutrina espírita em alguns sites, um pouco prejudicada pelas colocações erradas que alguns falsos conhecedores do espiritismo colocam. Mas, hoje em dia, ninguém pode dizer que não tem acesso ao conhecimento da reencarnação, que não é nem privilégio do espiritismo. Agora, a gente estuda a reencarnação de uma forma muito mais aprofundada. Então, ninguém pode dizer que não tem acesso. E quando tem acesso e rejeita, fica situado no mesmo ponto que Israel ficou. A terra inteira vai ser prejudicada pela resistência das pessoas de estudarem o Evangelho corretamente. É dentro dessa visão de reencarnação e imortalidade? Sim, porque atrasa o progresso. Atrasa muito o progresso. Mas vai ser alguma coisa catastrófica assim? Não, isso é visão incorreta das pessoas. Fim do mundo e tal, juízo, direito às ovelhas, para o lado esquerdo as cabras, os bodes, sei lá. Tudo isso aí é alegoria, então não vai ser assim. Mas atrasa muito o progresso espiritual. Atrasa bastante. Porque diminuiria muito a violência,
diminuiria muito a corrupção. Então, a maioria das pessoas na Terra estão ainda estudando o Evangelho na sua pureza e simplicidade que Jesus colocou. Vamos preparar uma palestra sobre isso, com maior atenção a vários ângulos, para vocês observarem que não está errado. Eles estão estudando da maneira que o nível de evolução deles está permitindo e à medida que eles têm acesso. Acessaram daquela maneira, estão frequentando um segmento religioso, louvado seja Deus, porque eles estão estudando. Então, fica para depois. Só que recrudesce de tal maneira a ideia contra a doutrina espírita, que é o Consolador, que isso causará prejuízo futuro para a evolução do planeta num todo. Entenderam? E o Espiritismo, ele penetra em tudo, em qualquer situação. Se vocês estudarem com carinho, dá para qualquer um de vocês estudar, o capítulo 1 do livro A Gênese de Allan Kardec, com atenção, vocês vão ver quais são as características do Espiritismo. O capítulo se chama Caráter da Doutrina Espírita. É uma maravilha. Kardec diz assim, o Espiritismo penetra aqui, penetra ali, penetra acolá, em todos os segmentos da sociedade, todas as ciências, ele tem a sua penetração e já deveria estar fazendo um efeito muito maior. Bom, hoje eu estou em desvio de função. Minha função é lá na evangelização. Mas nós estamos integrados, evangelização, mocidade, o estudo aqui do salão, com os mesmos tópicos. Às vezes um atrasa mais por conta dos feirões e outro adianta mais um pouquinho, mas estamos falando a mesma coisa, né? Estamos estudando os mesmos tópicos. É claro que a nível de compreensão de cada turminha, né? Evangelização, determinada fase, a gente coloca os mesmos assuntos de acordo com a faixa etária. E hoje, aqui, a gente vai falar de lei de sociedade. Na evangelização, a gente já fez há 2 semanas atrás. E por que a gente tem esse objetivo? Para que, quando o filho chega e faz algum comentário, né, alguém que está na infância, e vocês sabem exatamente por que eles estão falando aquilo, né, o que eles viram. Por exemplo, lá na Lei de Sociedade, a gente passou um curtazinho, que é um desenho, falando sobre a ilha. É um desenhozinho da ilha, um rapazinho que fica sozinho ao atravessar a rua. Se alguém quiser acessar lá para ver o que o filho viu na aulinha. E hoje a gente vai falar sobre 2 tópicos que estavam no planejamento, que é vida social e vida familiar, que está lá no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, é na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né? Na Lei de Sociedade. Então, no tópico vida social, Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, nós não fomos criados para viver só. Nós precisamos uns dos outros, né? Os que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao contato pernicioso do mundo, são duplamente egoístas, pois torna-se inútil a si e ao próximo. Eu já escutei, não uma vez, mas mais de uma vez, tipo, eu prefiro lidar com os meus cachorros do que com gente. Vocês também já ouviram isso? Né? Por que as pessoas falam isso? Sabe por quê? Porque o cachorro só obedece. E a hora que você não quer mais, você prende ele. Você não tem embate. Ele não te faz pensar naquilo que você está falando, no jeito que você está procedendo. É um extremamente egoísmo. Eu só quero que seja da minha maneira. Eu não quero que ninguém contradiga o que eu penso, o que eu falo e como eu ajo. Então, é cômodo para mim. Mas onde está aí o processo evolutivo? Eu só evoluo quando eu reconheço as minhas dificuldades e trabalho as minhas dificuldades. Por isso, Jesus falou, conhece-te a ti mesmo.
Como é que o cachorro vai me dizer como é que eu sou? Ó, você não está bom assim. Só o doutor Doliro, né? Que ele entendia o que o cachorro falava. Né? Às vezes o cachorro quer falar para a gente, mas a gente não entende. Só naquele filme lá do doutor Doliro, que entendia lá que os animaizinhos falavam, e a gente não entende. Então, tudo que eu falo é a minha verdade absoluta. E por que os espíritos falam que é duplamente egoísta? Primeiro, porque você deixa de se conhecer e burilar onde está errado em você. E segundo, que você não cumpre a lei de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? O próximo como a ti mesmo. Se eu não tenho contato com ninguém, como é que eu vou amar meu próximo como a mim mesmo, né? Eu me amar, entender as minhas dificuldades e me amar, porque eu sou errante, mas eu preciso me amar para eu corrigir. Não sou perfeita, ninguém é. Senão não estaríamos no planeta de provas e expiações. Se o planeta é de provas e expiações, eu preciso ter embates. Porque eu vim para um planeta onde esses embates são necessários. Porque eu ainda preciso muito depurar muita coisa que eu ainda trago de mazela. Porque eu sou um espírito imortal. Saindo dessa encarnação, né? João falou que a gente vai para outra. E eu preciso ter esses contatos para eu me conhecer e trabalhar as minhas dificuldades. Né? Vamos lá. Aí eu peguei até aqui uma... Quem conhece isso aqui, essa imagem? O insulamento é contrário à natureza, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Aí eu peguei uma fotozinha do filme O Náufrago. Como ele não tinha ninguém para conversar, correu um náufrago, ele foi para uma ilha e não tinha ninguém para conversar. Então, ele pegou a bola e fez lá uma carinha na bola, que ele precisava brigar com a bola, ele precisava conversar com a bola, porque o homem tem isso por natureza. O homem é um ser social por natureza. Então, teve uma hora que ele até se arriscou para salvar a bola. A onda veio, a bola foi, e ele quase se afogou, porque ele, quer dizer, olha o instinto, né, de conservação que nós já trazemos. Esse instinto de conservação. Por isso, precisamos do contato, do convívio com outras pessoas. Isso aí eu tirei da revista Cultura Espírita. Ele foi falado por um neuropsiquiatra, Luiz Sérgio. Deixa aqui, eu estou aqui com o nome do moço. Sérgio Luiz, que é um médico psiquiatra e psicoterapeuta. Ele diz assim... Foi lá num capítulo As Leis Morais, né? Os indivíduos maduros tendem à bondade e ao altruísmo. O que é um indivíduo maduro? É aquele indivíduo que ele já tem maior contato com as leis, né? Ele já teve maior contato com as leis divinas e ele vive isso com mais facilidade. Então, ele já amadureceu espiritualmente. Ele já tem mais maturidade espiritual. Qual o ser mais maduro que a gente teve aqui conosco na Terra? Jesus, né? Então, Jesus, ele era altruísta, né? Ele não via ninguém como diferente, ele amava sem distinção, ele não via os pecados, né? Os equívocos de ninguém, ele simplesmente amava. Então, uma pessoa que já consegue chegar, pelo menos um pouquinho, né, perto de Jesus, ele não vai olhar todo mundo como crítica, né? Ele vai viver, ele é mais leve. Então, ele diz isso, esse psicoterapeuta, né? São as pessoas que se envolvem positivamente com as outras pessoas e evitam o isolamento. Então, as pessoas gostam de estar com outras pessoas, né? E essas pessoas altruístas, mais maduras, elas gostam do convívio até para o outro apontar aquilo que ainda não está bem definido nela. Mas ela não está se importando com isso, porque ela já tem essa consciência de que ela não é perfeita, ela precisa também de ser, né, aquela luzinha que acenda e não vai se magoar, nem ficar, eu não quero mais conversa com ele, porque ele disse que eu sou egoísta. Ora, né? Então, a pessoa mais madura, espiritualmente, é muito mais feliz. Aí ele diz, não é por acaso que na depressão a pessoa isola. Então, como é que você consegue logo perceber uma pessoa que está num processo depressivo? Ela se isola, ela não quer ver ninguém.
É uma doença. Ela está doente, porque ela não quer contato nem com seus familiares. Ela vai para o seu cantinho, ela entra no seu mundinho, e isso traz transtorno cada vez maior, né? Isso se dá porque nos transtornos mentais mais graves encontramos importantes perturbações na capacidade de interação socioafetiva. Então, a pessoa ela não quer interagir, ela não quer ouvir nada. E aí se tranca nos seus, né, nas suas mazelas, não se dá a oportunidade de se liberar. E ainda tem um outro problema mais agravante, a influência de espíritos, né, de irmãozinhos que não querem a nossa evolução. Nesse momento, eles nos atacam com maior facilidade, porque eu não quero ouvir, eu deixo de vir ao centro. Ó, ele já gostou. Opa, ela já não está vindo lá para escutar, né? Então, já estou ganhando campo. E assim vai. Então, a pessoa se isola cada vez mais. Vamos lá. Conduta espírita na sociedade. Isso aqui eu tirei de um livrinho que é conduta, o nome é Conduta Espírita, psicografia do Valdo Vieira. Então, eu não falaria nem conduta espírita, conduta cristã. Mas estamos num ambiente, né, do espiritismo, mas isso é uma conduta cristã, de qualquer um que a gente deve ter perante a sociedade. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência. Tipo, eu não frequento aquele lugar que não está para mim. Não é assim, né? Não tem lugar que não esteja para a gente. Nós todos estamos num processo evolutivo. Uns já alcançou um pouquinho a mais, outros não. Então, quando o ambiente está muito ruim, você se afasta com discrição. Eu vou ali ler um livrinho, né? Vou escutar uma musiquinha, mas com discrição, sem julgamento. Olha, sem crítica nem desdém. Somente relacionando-se com eles para emprestar-lhe colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. Então, às vezes, uma palavrinha, aquelas pessoas estão lá naquele ambiente viciado, e, às vezes, uma palavrinha sua vai despertar nele algo mais que até então ele não tinha, ele não estava conseguindo enxergar. Então, não é fugir desse ambiente, é saber se comportar nesses ambientes. E nem criticar quem ainda está nessa faixa, né, vibratória. Porque a evolução é um progresso individual. Cada um vai chegar ao seu tempo. Estamos em vários estágios. Na Terra tem espíritos de vários estágios evolutivos. Bom, em junção alguma, considerar ultrapassado ou ridículo as práticas religiosas naturais do espiritismo, como meditar, orar e pregar. Se eu estiver num ambiente e o espiritismo, eu vi que a vibração não está legal, eu vou sentar, já sei, já conheço, orar e vigiar, né? Eu vou ler um livro, fazer uma prece. Não vou fazer isso não, que isso é pagar mico. Não, de maneira nenhuma. Isso não é pagar mico. O espiritismo já nos ensina que isso nos fortalece quanto espíritos em processo evolutivo. Então, se eu estou doente e tenho que tomar um remédio tal e tal, e eu sei que o que vai me curar naquela hora é uma prece, é uma meditação, é ouvir eu tenho que usar os recursos espirituais. E não entrar na onda, né? Eu preciso usar esse recurso. Não tem vergonha disso. De você falar, né? Se alguém quiser. Esses dias, uma pessoa falou assim, aqui, Josidô, olha só, uma cliente. Olha como eu estava o ano passado e olha como eu estou esse ano. Me mostrou 2 fotos. Olha, foi uma coisa que você disse que me fez estar assim. Eu falei, não foi o que eu disse. Foi como você quis aceitar. Porque a outra pessoa pode aceitar ou não, mas você pode dar um toque, né? Você pode, olha, você está sofrendo sem necessidade, você está antecipando um sofrimento. O que é uma pré-preocupação? É uma ocupação da sua mente com algo que ainda não aconteceu, por isso é pré. Então, você já está sofrendo por antecipação. Jesus falou, a cada dia basta o seu mal.
Então, que a gente se fortaleça para, em cada circunstância, a gente ter, né, instrumentos para a gente se sair bem. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. É o que o João falou assim. Na internet tem muitas coisas legais, né? Mas se a gente ouvir alguma coisa assim, aí você fala, não, isso aí não está na codificação. Então, não existe doutrinas espíritas diferentes. A doutrina é a codificação feita por Allan Kardec, né? Quer dizer, o Livro dos Espíritos, ele arrumou lá direitinho 1058 questões, né? São os Espíritos, o Livro dos Espíritos. Sigamos, pois, no finalzinho dessa palavra, dessa página desse livro Conduta Espírita, tem uma fala de Paulo, né? Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns com os outros. Então, a gente tem que buscar a paz interna, né? E, se tiver condição, promover também a paz nos outros. Conduta espírita nas redes sociais e relacionamentos virtuais. Os instrumentos tecnológicos são preciosos, também foi nessa revistinha que eu tirei, são preciosos na construção do homem novo, no processo de preparação para o orbe regenerado, mas, como são neutros, dependendo de quem os usa, assumiram a interlocução do homem, fazendo deste ser gregário um ser misantropo, que é isolado, né? Em isolamento social e psicológico, com dificuldade com relação à dualidade virtual. Como o João falou, na internet tem excelentes vídeos. Eu costumo acordar, quando eu acordo meio cedo, para não acordar ninguém, pego o fone que eu ganhei do aniversário da minha sobrinha, ponho lá e fico escutando aquela vivência evangélica de Yasmin Madeira, né? Eu fico ouvindo aquele Jesus cuidando de você, maravilhoso. Ali eu estou aprendendo, estou relaxando, né? Porque é maravilhoso. Agora, se eu acesso lá alguma coisa, eu vou ficar mais agitado, meu dia vai ser péssimo. Então, os instrumentos são perfeitos. Aquele doutor Paulo César Frutuoso, que é o lar de Frei Luís, ele já fala da tecnologia usada em favor da medicina. É fantástico. Hoje já se faz transplante com órgãos feitos em aquelas impressoras 3D. Olha a tecnologia em nosso favor. Mas as escolhas são nossas. Né? Quando eu recebo um WhatsApp de uma coisa violenta, deixa morrer comigo, né? Porque o mal não deve ser divulgado. Então, a gente precisa saber usar, porque tecnologia é fantástico. É um processo o assunto de Rogério semana que vem. Do progresso. Né? O assunto de Rogério semana que vem. É o progresso. Né? Faz parte. Uma criança de 2 anos hoje já sabe acessar muito mais do que a gente. Pega lá, rapidinho, fala um vídeo que ela quer, desenho. A gente só precisa estar ali, né, olhando. Mas ela já tem essa visão. Por quê? Agora a Joana vai nos dizer por quê. Olha lá. Ela nos diz assim, há uma imensa defasagem entre o homo tecnológico, que hoje são esses espíritos que estão reencarnando. São os homos tecnológicos. E o ser espiritual que se apresenta desequipado dos recursos. Então, esse ser espiritual encarnado nessa fase de homo tecnológico, ele precisa ter bagagem, né, de conhecimento, de espírito imortal, de imortalidade da alma, de Deus, dessa grandeza que nós estamos todo mergulhados, que é esse fluido cósmico universal, que é Deus. Jesus falou que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e o que Jesus fazia, ele diz assim, vocês podeis fazer e muito mais. Por quê? Porque todos trazemos essa essência de Deus. Mas essa essência é do bem. Então, é isso que eu tenho de verdade. Eu sou essa essência, e essa essência é que eu preciso fazer com que eu progrida. Porque eu não vou levar daqui absolutamente nada material. Só a minha essência, que é espiritual.
Então, é essa essência da riqueza que Jesus falou, né? Que não a ferrugem e nem a traça vão comer. É essa riqueza que a gente precisa, de uma vez, entender. E as crianças tecnológicas, elas querem o iPhone de última geração, que custa, sei lá, 10 mil reais, mas aquele, às vezes, é um aparelho tão ruim na mão dela. Está destruindo tanto a sua riqueza, né, que ela realmente vai levar, que a gente vê assim, caramba, né? Por que que a gente chegou a esse ponto, né, tão evoluído, com tantos conhecimentos, com tanta descoberta, e a gente ainda não dá valor ao que realmente somos, que somos esses espíritos, nesses seres imortais. E toda a minha riqueza é espiritual. Como eu disse, o caixão não tem gaveta, nem o caixão vai destruir, nem meu corpo vai destruir. Mas meu espírito, ele é importante. Mas o meu corpo é de uma extrema importância, porque é ele que é o meu instrumento para eu conseguir esse progresso espiritual. Então, essa encarnação é bendita. A gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Até nos momentos de dores, é um aprendizado. E Yasmin Madeira, numa desses ouvidos, né, matinais que eu vi, ela fala assim, que a gente precisa se dispersar de atavismos que a gente acumulou. Por exemplo, ela diz o seguinte: olha, vamos supor que você, na sua infância, queria brincar com seu pai e com a sua mãe. Mas, naquele momento, o pai e a mãe não podiam. E você tomou aquele não como meu pai e minha mãe não me amam. E você gravou isso na sua consciência. Então, a gente precisa entrar em contato com isso e se liberar. Não é isso. Mas ficou tão gravado que eu acho que é isso, né? E nem me dou conta de que isso está me prejudicando no meu processo evolutivo. Então, ela diz isso para a gente entender a nossa essência, entender o papel que estamos desempenhando nessa reencarnação bendita. Essa é a minha grande chance. Essa é a minha grande oportunidade. Deixa para eu evoluir na próxima encarnação. Pode ser que não dê mais. Pelo menos aqui na Terra, né? Que está passando, a gente está passando esse perrengue danado aqui como prova e expiações. Aí a Terra vai para um planeta regenerado e eu não vou, porque eu perdi a oportunidade. Nossa, sofri para danar, poxa, penei, trabalhei, suei, mas perdi a oportunidade porque eu não dei valor às coisas certas. Então, como é que eu vou herdar essa casa arrumada, né? Quem é que não gosta de sair de uma casinha desarrumada para uma casa com tudo no lugar? Então, é isso que está sendo oferecido. E esses espíritozinhos que a gente está vendo ainda, muito voltado para o mal, é a última chance, talvez seja a última chance que eles estão tendo para evoluir. E muitos deles não estão aproveitando, né? Mas Deus está dando a chance. Vai lá, vai na família de fulano, beltrano, beltrano. Aí eles estão tendo a chance e muitos deles estão aproveitando, né? Outros não, mas cabe a Deus. Então, vamos passar de Joana para o próximo. Agora a gente vai entrar na vida familiar. Essa é que o calo aperta, né? É aí que o calo aperta, né? Então, a importância da família para a evolução do espírito. Então, há no homem, além das necessidades físicas, as necessidades de progresso. E quis Deus que, pelos laços de família, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Tem gente que fala assim, mas os animais, as mães, as cachorrinhas abandonam os seus cachorrinhos. Olha, os animais, eles estão só no processo material, e nós, o moral. Nós somos espíritos, né, pensantes, e as nossas escolhas que vão fazer diferença no nosso processo evolutivo. O animal ainda não está nessa fase. Nós é que estamos. Então, não há como se comparar, né, um processo numa ligação familiar, que não tem nem esse nome com relação a um animal, como nosso processo família. Então, Deus nos deu a família para a gente nos amar como irmão. Por isso que é uma grande dificuldade as pessoas entenderem quando Jesus falou assim,
é minha mãe? Quem são meus irmãos? Achando que Jesus desdenhou a família dele. Não. O que ele quis colocar ali, que há uma ligação espiritual entre aqueles seres. Muitas das vezes, um ser nasce numa família que ela nem tem esses laços espirituais, mas que Deus o colocou ali para aproveitar, né? Que aquela família possa dar o melhor para ele evoluir. Vamos ver isso mais na frente. Significado dos laços de família. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Então, a gente procura os afins nas encarnações, né? Então, a gente fica procurando, eu vou me casar com fulano, porque... Então, são esses espíritos que já têm histórias anteriores. E, no caso de Jesus, a família dele, principalmente os irmãos, não aceitavam as verdades dele. Por isso que ele falou isso. Mas ele não desdenhou em nenhum momento aquela família consanguínea que ele teve. Conduta espírita no lar. Eu faria também conduta cristã, né? Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer harmonia em si mesmo e perante os outros. Se a gente começa dentro do lar, numa gritaria, né, num xingamento, né, a gente não se harmoniza, e aquela pessoa que está desarmonizada, às vezes influenciada, às vezes... ela não tem a oportunidade de aprender. Porque se um grita, outro grita, outro grita, outro grita, não há essa troca de aprendizado. Então, a gente precisa tentar se harmonizar, principalmente quando o outro está exaltado. A humildade constrói para a vida eterna. Yasmin também falou no livro Vivências Espírita, da onde surge essa palavra humildade. Diz que numa cheia do rio Nilo, né, a margem do rio, ela ficou cheia daquele humus, né? E ali, tudo que se plantava, dava. Então, a palavra humildade vem disso. Ser essa terra boa, onde o que se planta de bom dá. Então, que o Evangelho seja plantado através da humildade. Jesus era extremamente humilde, né? Então, a humildade, não é hora de eu falar mesmo com toda a razão. Não é hora de eu falar. A gente precisa entender isso para a gente construir nessa terra boa em nós, né? Aí vem outra falinha do Paulo. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser, quer dizer, Deus não vai questionar o que fizeste daqueles que te confiaste. Não, nossa consciência vai dizer, o que eu fiz daqueles que Deus me confiou. Então, se você fez o melhor que você podia, você doou, né, deu para ele todo o conhecimento cristão, você disse para ele com a sua essência. Se ele aproveitou, ótimo, mas se ele não aproveitou, a evolução é individual. É ele que vai ter que, né, arcar com as suas consequências. Mas a gente precisa fazer isso, né? Exercer piedade para com a sua própria família. Tem muita gente que é muito bonzinho para os outros. Na família é um carrasco. Não é isso? Aí, esse fulano é bom... Aí chega na família, descasca tudo. Vamos lá. Aí ele propõe que façamos o culto do Evangelho no lar, né? E a gente tem feito isso também com as crianças, viu? Antes da gente começar as aulinhas, a gente faz isso com as crianças para eles entenderem como funciona, para que seja feito dentro do lar. O que é isso? Está vendo a imagem de Jesus batendo na porta? Pois é isso que acontece. Quando logo que a gente começa a pensar em fazer o culto, a gente já atrai a companhia dos benfeitores espirituais, para que seja harmonizado. Nos primeiros dias vai ser difícil, visita vai chegar na hora que você vai fazer o culto. Eu dei uma dor de barriga nessa hora. Vai ser difícil, hein? Porque a gente tem todos os empecilhos para que a gente não progrida.
Tem aqueles que não querem o nosso progresso porque a gente não foi tão legal, e tem aqueles que não querem o progresso de outrem, que vão ser atraídos pela nossa fé. Diz o André Trigueiro que estamos numa fase... desculpe, foi Haroldo Dutra. Estamos numa fase onde o planeta está passando por esse período de transição. Os espíritos das trevas, os espíritos sem aprendizado, ainda embrutecidos, né? Eles estão atacando eles estão nos atacando, as famílias estão sentindo isso, em todas as famílias a gente está sentindo isso. Está acontecendo muita coisa dentro das nossas famílias, porque eles estão tentando nos desarmonizar, nos tirar, porque é a última chance. Mas o bem é maior. Parece que não, né? Parece que não, mas o bem é maior. Nós estamos vencendo, o bem está vencendo. Então, o culto do Evangelho no lar é mais uma arma poderosa que a gente tem para que essas forças não penetrem em nossos lares. Aí, o que é o culto do Evangelho no lar? Ao menos uma vez por semana, formar um culto do Evangelho com todos aqueles. Se não der todos, comece você sozinha. Depois, mas é preferencial que todos escolham um horário onde todos estejam juntos, né? Estudando a verdade e irradiando o bem, através de prece, comentário em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. Tem até um livrinho que tem um passo a passo do culto do Evangelho. Acho que na livraria, de repente, tem, né? Você põe lá uma aguinha para fluidificar, pega o seu Evangelho, uma paginazinha, faz um comentário. Para as crianças, né? Quem tem criança pequenininha, tem um livro muito bom, que é o E para o Resto da Vida, que tem umas historinhas assim com uma moral bem legal. Aí, quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Aí ele fala agora, está lá no Evangelho, da família corporal e da família espiritual. Há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais, eu considero a minha, viu, gente? Não é porque minha irmã está ali, não. Porque a gente tem uma união de ideias tão grande que eu me considero, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Então, aquela que, até na diversidade de pensamento, mas se harmonizam, né? Sim, chega a um ponto, né? Consegue chegar a um ponto que combina com todo mundo. Então, essas famílias que tudo muito natural, tudo está junto na alegria, está junto no momento de dor, porque dor é para todo mundo. Estamos ainda no planeta de provas e expiações, né? Mas que se entendem, que se amam, que não procuram não se julgar, né? Porque a gente não pode julgar ninguém, muito menos aqueles que estão na nossa família, porque eles estão lá para aprender conosco. Diz o Rossandro que as pessoas que vão fazer o atendimento fraterno, aí vem conta aquele caso tão ruim, né, de uma dificuldade que você tem para vencer, aí a pessoa que está fazendo atendimento fraterno já olha, assim, pronto, já acabou, porque o cara falou assim, ai, meu Deus, não tem salvação, não é assim? Então, a gente tem que entender, todos nós ainda cometemos erros, né? Então, o outro é mais grave, não tem essa. Deixa para o Deus julgar. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se eu não posso fazer nada, vem aquela oração da serenidade, né? Que eu aceite o que eu não posso mudar. Ainda não gravei, não, mas eu vou gravar. Né? Que a gente entenda o que eu posso mudar, eu mudo. E o que eu não posso mudar, eu oro. Né? As famílias, pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo. Muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, tem famílias que elas são só ligadas pelo laço corporal, né? Precisou reencarnar, essa família aí. Acontece muito disso nesses bailes funk, né? Que muitas menininhas, às vezes, se engravidam, sabe nem quem foi que engravidou, às vezes é uma reencarnação compulsória, aquele espírito precisa nascer, mas não há essa envolvimento espiritual.
mas há necessidade de reencarnação. Então, muitas dessas famílias já se dissolvem na própria encarnação. E fim, gente. Acabei. Eu falei, mas João, vai dar para fazer os dois. Pensei que não ia dar. Então, e que a gente possa entender o nosso papel aqui na evolução. Nós somos seres sociais, precisamos sim um dos outros, não estamos ao acaso aqui. Essa encarnação é bendita, eu não posso abrir mão dela, hein? Eu não posso abrir mão dela. Porque é um presente que Deus me deu. O médico tem lá seus instrumentos, né? O bisturi. E o meu instrumento para a evolução é o meu corpo. Seja ele com algumas deficiências, seja ele, né? Saradão, né? Às vezes o saradão não é tão satisfeito, né? Mas esse corpo é o meu instrumento, é o meu processo evolutivo. E que a gente faça bom uso dele. Ame. Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou, amar o próximo mais do que a você. Como a ti. Ame-se. Ame o seu corpo, ame sua vida, ame sua família, ame a condição que você nasceu, porque é essa que você precisa. Ame sua dor, porque a dor nos ensina. Eu passei por um processo de câncer, né? Acho que todo mundo aqui já sabe, porque eu já falo isso a toda 3x2, né? Eu nunca tinha ido no INCA. Não conhecia o INCA. Não fazia nenhuma ideia, né, daquelas crianças que estão lá passando por esse processo. Pois o câncer me ensinou isso. Não é? Como disse o Divaldo uma vez, que Joana pediu para ele, visita lá os chancenianos. Aí ele ficou meio assim, você quer ir lá ou quer ir para lá? Ele, não, estou indo. Espera aí, estou indo, estou já. Né? Então, porque as nossas necessidades, a gente precisa trabalhar. Gente, o corpo é um instrumento muito, né, que nos favorece o nosso progresso evolutivo. Mas eu não posso fazer dele, né, achar que todos os bens eu preciso. Por que eu não ganho na loteria? Puxa vida! Né? Aí eu lembro, por que aquele mocinho lá, o Senna, ganhou e foi a queda dele? Então, às vezes, a gente pensa que precisa de uma coisa, mas a gente não precisa. A gente tem tudo o que a gente precisa. E as pessoas, o convívio, nos ajuda a mexer com o nosso egoísmo, a mexer com as nossas mazelas. E Yasmin fala assim, só você tem a condição de dizer, basta. Porque eu preciso me conhecer. Se alguém vem com palavras que eu não mereço, eu não posso sofrer com isso. Eu só posso dizer para ele assim, olha, não é legal o que você está falando. Você está sendo injusto. Eu não quero que você me diga mais isso. Mas eu não posso eliminar ele da minha vida, porque eu preciso dele. Como é que eu vou saber que eu sou humilde ou que eu já conquistei a humildade? Como é que eu vou saber? E se ele ficar o Léo, coitado? Vai ser pior, né? Eu que já tenho esse entendimento, tenho mais condição de lidar com isso. Então, que Jesus nos abençoe. Obrigado. Vocês já evoluíram um pouco mais só de me ouvirem. Obrigada.